Bom, irmãos, há uns 3 semanas atrás, quantos estavam aqui quando eu contei o meu testemunho? Que eu fui para Goiânia buscar o carro, você lembra disso? Eu vou recontar aqui porque o meu tema, eu quero falar hoje sobre os testes de Deus na nossa vida. Alguém já passou teste? Prova? Aí passando pela prova e dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, eu fui para Goiânia buscar um carro. Um carro que eu comprei sem pagar. Então, eu tinha que vender meu carro. Eu estou construindo. Eu vendi tudo que eu tinha, não tinha nada, mas eu vendi tudo. Vendi tudo que eu tinha, comprei um lote e estou construindo uma casa. Eu não vou morar na casa, eu vou vender a casa. E vou construir outra, e vou vender, e vou construir, e vou vender, e vou ficar rico, aleluia. Entende? Eu vou construindo. Meu alvo é construir e vender, ok? Mas aí o que acontece? Meu dinheiro não dava para construir a casa inteira. Então eu financiei uma parte, uma boa parte. Financiei lá na Caixa Econômica, para pagar assim, né? Quando estiver morrendo, você termina de pagar. Estou lá, né? Mas aí eu tinha que vender meu carro para colocar dinheiro na construção, para poder receber da Caixa. Porque a Caixa não te dá o dinheiro para você construir. Você constrói, a Caixa vem, mede e libera o dinheiro para você. Mas eu não tenho esse dinheiro assim, para construir e esperar a Caixa pagar. Eu tive que vender meu carro. Então eu ia ficar sem carro, ia alugar um carro durante um período. Ok. Mas aí o irmão me liga e fala, meu amigo, ele é pequeno, vai estar pregando aqui na nossa conferência, Francisco Vasco. E aí ele me ligou e falou, não, eu preciso vender meu carro. Eu falei, mas eu não posso comprar agora. Eu só posso comprar daqui uns 2, 3 meses. Que é quando eu vou receber da Caixa, aí eu posso comprar o carro. Ele falou, não, faz o seguinte, pega o carro, você me paga daqui 2, 3 meses. Proposta maravilhosa. Falei, ok. Fui lá buscar o carro. Ele trouxe o carro para Goiânia, fui lá buscar o carro. Peguei o carro, sozinho, solitário, na vida, ninguém comigo, nem minha esposa, ninguém, aleluia. Aí eu voltei sozinho no carro. Só que quando eu saí, 8 da manhã, eu tentei conectar o meu celular para ouvir música dentro do carro, para vir ouvindo. E eu não conseguia conectar. E nada funcionava, e eu dirigindo, parava para tomar café, tentava conectar nada, chegava no almoço, tentei conectar nada. Aí é que eu fui perceber que tinham hackeado o meu Gmail. Hackearam o meu Gmail e derrubaram o meu canal no YouTube. Por isso que eu estou aqui no seu pé para você se inscrever. Entende? Porque, bom, não consigo, não tem Gmail, tive que fazer outro. E aí uma série de problemas. Mas aí nessa turbulência vindo, eu peguei e liguei para a mulher da Caixa. Falei, e aí, dá para liberar o pagamento? Né? Dá para fazer a medição? E ela falou, não, eu acho que você perdeu o financiamento. Porque você perdeu as medições. Eu falei, como que é isso? Não é para medir? Falei, não, mas você tinha que ter medido antes, e o tempo já passou, tem um prazo. Você tem que ir lá na Caixa resolver. Eu falei, meu pai, roubaram o meu Gmail, não tem música para vir dirigindo, a minha mulher não está comigo, aleluia. Entendeu? E não consigo conectar nada. E aí a mulher fala que eu perdi o financiamento. Eu falei, meu Deus, eu tinha que receber o financiamento para pagar o carro. Eu estou vindo no carro. Eu fiquei pensando, como agora que eu vou pagar esse carro? Aí já fiquei pensando, eu financio esse carro? Eu vendo esse carro? Vai ficar muito feio. Eu devolvo esse carro? O que eu faço? E eu falei, como é que eu vou terminar a casa? Eu falei, eu não tenho ninguém para pedir dinheiro emprestado. Para quem que eu vou pedir? Entende? Eu não tenho pai, não tem ninguém que confia para te dar dinheiro, assim, 200, 300 mil reais na mão. Depois você me paga. Às vezes até tem aqui, né? Aleluia. Falei, meu Deus do céu. Eu fiquei pensando na vergonha. Falei, eu comecei a casa. Eu lembrei da Bíblia. Jesus falou assim, por quem que não calcula primeiro a torre antes de construir? Eu falei, ô Jesus amado, até a Bíblia está me confrontando agora. Eu fiquei pensando e vim, aí o resto da viagem foi cruel. Só que, ao dirigir, sem som, sem esposa,
sem tudo. Era um desafio. Qual que era o desafio ali? É porque veio um bombardeio de mensagens, dizendo: você vai ser envergonhado, você vai ter que devolver esse carro, você é presunçoso, você foi buscar um carro melhor do que o seu, você não podia ficar sem carro um tempo? E aquela voz, e era decisivo então, o que eu ia fazer? Ou eu aceitava, eu preguei aqui sobre rótulos, 3 semanas atrás, está lá no YouTube, os rótulos que o diabo joga para pregar na gente, e você aceita esses rótulos ou não? Você é um fracassado, você não dá conta nem de construir uma casa, você não deve, você compra um carro, não tem dinheiro para pagar, você é isso, e aquele turbulhão. Mas ao mesmo tempo, eu me posicionava e dizia: mas eu sou homem de Deus, eu sou filho de Deus, se Deus está fazendo, Deus vai terminar essa casa, e eu vou conseguir pagar esse carro, alguma coisa vai acontecer. Então eu tinha que lutar contra aquelas mensagens que vinham. Mas preste atenção, do dia que eu viajei, que o YouTube caiu, que roubaram meu Gmail, que eu recebi a mensagem da Caixa, até o dia que a Caixa mandou dinheiro para minha conta, aleluia, glória a Deus, diga amém. Para você não faz diferença, mas para mim fez uma grande diferença quando o dinheiro caiu lá. O dinheiro tinha acabado, não tinha como pagar o pedreiro. Aí quando a Caixa depositou o dinheiro, eu falei: oh Senhor da glória. Desse dia que eu viajei até o dia que resolveu e a Caixa me pagou, foram 7 dias. Foram 7 dias. Estes 7 dias, eles foram teste na minha vida. Foram teste. Eu tinha que definir nesses 7 dias se eu confiava em Deus ou se não. Se eu descansava em Deus ou não. Se eu perdia a paz, chutava o balde ou não. Era decisivo. Então, preste atenção. Depois de 7 dias, se resolveu. Eu fui lá na Caixa, conversei, liberaram o primeiro pagamento, vão liberar o resto, e eu vou terminar a casa, vai ser uma bênção, glória a Deus, eu vou ficar rico, aleluia. Mas aí, agora o Gmail, eu consegui uma advogada que consegue pegar de volta. E aí, eu não sabia, ela falou: não, nós vamos pedir uma indenização, foram muito cruel com você. Eu falei: foi. Você não ficou abalado? Eu falei: demais. Como que eu vou fazer isso com o senhor? Eu falei: isso. Como que podem fazer isso comigo? E ela pediu lá um valor. Eu achei caro o valor dela, né? 40%. Eu falei: não dá para diminuir. Assim, o senhor não ia ganhar nada. Eu falei: é verdade. Então, tá bom, faz aí. Ou seja, daqui uns 60 dias, ela disse que eu tenho uma posição. Se eu ganhar, eles vão voltar o meu canal, vai voltar o meu Gmail e ainda vai me pagar um dinheiro. Aleluia. Glória a Deus. Eu não saio sem nada nessa história, irmãos. Deus tem algo para fazer na minha vida. Mas preste atenção, nesses 7 dias foi o teste. Então, quero dizer algo para você. Tudo que você passa na sua vida é um teste. É um teste. Não é um teste, Denis? O Denis que diga. Isso que é teste. Ele está lá viajando, não sei para onde que ele estava, lá para Cancún, viajando, na praia. E aí o supermercado dele pega fogo. Não sei se você viu o noticiário. Pegou fogo, está lá queimando. Eu mandei mensagem para ele, falei: e aí, vocês estão bem? Ele falou: não, estou na praia. Não sei se estava na praia, não, estou brincando. Pastor, eu vou chegar aí, eu vou ver a situação, para ver como é que está. Em paz, descansado. Ou seja, eu creio que ele estava confiando em Deus, no seguro, com certeza, né? Mas o que acontece? Tudo que acontece na nossa vida é um teste, irmãos. Deus não quer tomar nada de você. Fala para o seu vizinho: Deus não quer tomar nada de você. Nada. Nada. Deus não tem prazer em tirar nada de você. Eu lembro, quando eu saí da igreja que eu era pastor, há 25 anos atrás, eu pastoreava em Goiânia. E aí eu saí por diversos motivos, visão, uma série de coisas. Meus amigos estavam na videira, pastor Adean, pastor Marco Antônio. E eu saí e fui para a videira. Mas eu era assalariado na igreja que eu pastoreava. Então quando eu saí, eu perdi o salário.
E eu fui para a videira, eu era pastor, ordenado, mas eu cheguei lá sem salário. Eu não tinha salário. Fui muito bem recebido, conversei com o pastor Aloísio, fui pregar nos encontros, fui dar aula no seminário, mas eu não tinha salário. Então foi um teste, foram 8 meses. Foi um teste na minha vida. Só a Alessandra trabalhava. A Alessandra trabalhava e eu ficava em casa. Oh, Jesus amado, foi um teste. Mas Deus providenciou meios. E eu fui tão abençoado nesse período dos 8 meses. Ganhei dinheiro de formas assim, sabe? Deus providenciou. Eu trabalhava uma vez na semana, o dinheiro caía na conta. Era muito bom. Deus providenciou por quê? Porque na realidade era um teste. Era um teste. Passado 8 meses, o pastor Luiz me chamou e falou: olha, eu tenho cidade tal, vou começar a pagar seu salário agora, e aí daqui 30 dias você vê que cidade você quer ir, nós vamos te enviar. Eu falei: Deus está cumprindo o propósito. Mas estava cumprindo por quê? Porque eu fui aprovado no teste. A questão é que todas as situações ruins que acontecem na nossa vida são testes para Deus te aprovar, para Deus elevar o seu padrão, para Deus te colocar em um outro nível. Então a pergunta é: por que Deus permite os testes? Por que Deus permite testes na sua vida? Por que Deus testa você? Porque você não pode dizer que Deus não testa. Porque pode usar teste, prova, o que você quiser usar. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, assim que ele foi batizado, o Espírito Santo pegou na mão dele e falou: vamos para o deserto. Você será testado. E lá no deserto ele foi testado pelo diabo. Pelo diabo. Então, se Jesus teve que ser testado, todos nós seremos testados. Todos nós. Fala para o seu vizinho: você vai ser testado. Você vai ser testado. Todos nós seremos testados. Agora, por que que Deus permite os testes? Projeta para mim Tiago capítulo 1, verso 2. Tiago capítulo 1, verso 2. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Quantos ficam alegres passar por provações? Tem que mudar, hein? Tem que ficar alegre. Está alegre, Denis? Tem que ficar. Essa é a hora. Tem que ficar alegre em passar por provas, sabendo que no final tudo vai voltar em bênção na sua vida. Por que eu pedi o Gmail? Por que eu pedi o canal? Não sei, mas tudo vai retornar em bênção na minha vida. Está me entendendo? Você sabe de algo? Olha só o que é as coisas. Eu tinha que ter feito 8 medições antes dessa medição. Quantas? Cada medição que eu faço, eu não sabia. Fiquei sabendo agora. Quando eles pagaram a primeira, já veio debitando uma prestação na minha conta. Se eu tivesse medido desde o início, eu estava pagando desde o início. Demorou? Demorou. Deus estava me guardando. Que eu não paguei nada até agora, só vou pagar daqui para frente. Só que vai ser só 3 meses. E a casa vai ficar pronta e eu vou ficar rico. Entende o que eu estou dizendo? Até nisso Deus guarda. Mas é teste. Tiago: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé. Então, a provação é a provação da vossa fé. Deus quer provar o quê? A sua fé. Tudo tem a ver com a sua fé. Então é decisivo na hora da prova saber em quem você vai crer. Se você crê em Deus que te guarda, ou no diabo que está falando o tempo inteiro, você vai quebrar, você vai ser envergonhado, vai devolver o carro, não sei o quê. Aí você tem que saber o que você vai crer, porque a aprovação é a aprovação da vossa fé. Você sabe que tudo é fé. As pessoas não entendem isso, mas tudo é fé. Então, para você crer em Deus, precisa de fé. Mas para você crer no diabo, precisa de fé também? Precisa, vai. Tudo é fé. Você só escolhe em quem você crê. O diabo fala: você vai separar. Sua mulher vai te largar. Se você acredita nisso, é fé ou não é? É fé, você acreditou.
Aí Deus fala, não, eu guardei, eu escolhi vocês, vocês foram feitos um para o outro e tal. Crer nisso também é fé. É fé crer em Deus, é fé crer na mensagem do diabo também. Então é decisivo saber em quem você vai crer. Em quem você vai crer. O que é o medo? O que é o medo? Medo é a fé no caos. Fé no inimigo. Se você crê que o diabo vai te destruir, você fica com medo. Mas o medo é o quê? A fé no diabo. Está me entendendo? Por isso a Bíblia diz que o amor lança fora. Qual amor? O amor de Deus para conosco. Se você entende que Deus te ama, você não tem medo. Aí na hora que a tribulação vem, você fica em paz. Você quer resolver, mas você fica em paz. Você não perde a noite de sono. Cheguei em casa no dia da viagem, coloquei meu carro lá, novo, aleluia, e fui comer. Sabe que eu perdi a fome? Deitei, como diz a Bíblia, eu deito e logo pego no sono, e já fui dormir. E acordei no outro dia muito descansado. Por quê? Porque a minha confiança está em Deus. A minha confiança está em Deus. Provação da vossa fé. Volta lá o texto. Uma vez confirmada, produz perseverança. Uma vez que você é aprovado na fé, isso produz o quê? Perseverança. Você se torna perseverante, estável. Verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos, íntegros e nada deficientes. Perfeitos, íntegros e nada deficientes. Então, Deus prova você, a aprovação é a aprovação da vossa fé. Uma vez que você é aprovado na fé, você se torna perseverante, e a perseverança tem ação completa. Ela te torna íntegro, ela te torna perfeito e nada deficiente. Essas três palavras é a junção de que nada te falta. Diga comigo, nada te falta. O que é isso? O que é uma pessoa íntegra, inteiro, não te falta nada? O que é uma pessoa perfeita? Uma pessoa que não te falta nada. O que é uma pessoa que nada deficiente? Porque não te falta nada. O resumo dessas três palavras é que não te falta nada. Você é completo, independente de qualquer situação ou circunstância na sua vida. Está me entendendo? Qual que é a conclusão então? Eu sou provado, e a aprovação é a aprovação da minha fé. Uma vez que eu sou provado da minha fé, eu me torno perseverante. E a perseverança me faz perfeito, íntegro e nada deficiente. Ou seja, me faz completo. O que é uma pessoa completa? Falar para os jovens aqui, o que é uma pessoa completa? Você não será completo quando você casar. Você tem que ser completo antes de casar. Está me entendendo? Eu vou casar para ser feliz. Não. Se você não for feliz antes de casar, vai casar e vai ficar infeliz. Porque marido nenhum traz felicidade para a mulher. Mulher nenhuma traz felicidade para homem. Essa conversa que fala no altar, né? Eu estou casando para fazer você feliz. Se desse conta. Quem dá conta de fazer o outro feliz, meu Deus? Gente que casa desse jeito, ele fica a vida inteira triste, abatido. Porque ninguém consegue fazer ninguém feliz. Então essa promessa, eu estou te conseguindo fazer feliz. A outra fala, nossa, tá. Mentira. Ninguém consegue fazer. Você tem que ser feliz independente da sua mulher. Tem que ser feliz independente do seu marido. Uma vez que você é completo, então a pessoa que juntar a você, vai juntar para somar alegria com alegria, vai dar uma imensa alegria. Está me entendendo? Você é completo, e ela é completa. Não existe esse negócio de meia metade da laranja. Eu tenho que achar o meu encaixe. Eu sou a metade do limão, e ele é a outra metade do limão. E se a gente se une, nós somos um limão inteiro. Não. Quando você casar, você vai descobrir que é 2 limão inteiros. E às vezes o limão é cascudo, né? Uns é mais lisos, os outros são mais cascudos. Mas tudo inteiro. Você descobre na hora. Principalmente quando o quarto é pequeno. Não dá para passar os dois. Sempre tem que dar preferência para a mulher. Aleluia. Lá no nosso apertamento, é assim.
É pequeno. Conclusão, então, é essa. É que a provação da fé me faz perseverante e me faz íntegro, inteiro. Então, o que Deus quer fazer? Fazer de você uma pessoa forte. Mas para ser forte, tem que passar pelo fogo. Está me entendendo? Então, pegam-se o barro e faz uma caneca. Aí amassa e tudo, aquilo ali e tudo. Mas aí terminou, alguém pode falar, está pronto. Não está não. Ela vai para o fogo. Lá no fogo que vai temperar ela, para que ela fique. Esses vidros aqui é chamado de vidros temperados. Por quê? Porque vai no fogo. Entende? O vidro que não é temperado, ele é fraco. Mas o vidro temperado, ele é forte. O dia que foram montar essa livraria, que eles chegaram com os vidros, eu mandei voltar. Falei, pode voltar. Ele falou, por quê? Eu falei, como que vai aguentar um peso dos livros, um vidro dessa espessura? Isso aqui eu liguei para a Meire, ela é evangélica. Falei, Meire, pode levar tudo de volta. Esse aqui não aguenta não, aqui colocar vai quebrar tudo. Ele falou, pode colocar por minha conta, ela falou. Eu falei, opa. Montou, olha lá, lotado de livros, não quebra. Por quê? Porque é vidro temperado. O vidro temperado é que passou pelo fogo. Pergunta ao seu vizinho, você é crente temperado? Só é forte quem passou pelo fogo, irmão. Se você não passou pelo fogo dando glória a Deus, se você não passou pela prova dando glória a Deus, não tem força. Não tem força. É com o passar do tempo que você vai ficando forte, porque você vai passando pelas crises da vida, pelos problemas, vai vendo Deus fazer a experiência. Foi assim com Davi. Ele passou pela experiência de matar um leão, mas ele teve que crer que Deus poderia matar um leão, que crer que Deus poderia matar um urso. Mas aí ele criou fé. Ele ficou perseverante, inteiro, íntegro. Quando chegou diante de Golias, ele falou, pode deixar que eu mato. Deus está comigo. Está me entendendo? É muito importante isso. A Bíblia diz que Jó passou por uma prova. Uma prova. A Bíblia, no início do livro, diz que ele era íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, aquela coisa toda. Está lá mostrando quem é ele. Mas aí, Deus permite a prova. Olha, irmãos. Hoje, tem uma irmã na nossa célula, eles são 13 irmãos na casa. 13. Ainda é o número do PT ainda. 13. É gente demais. Hoje os casais têm 2 filhos, 1 filho. A maioria não quer nem ter filho, né? Está virando europeu, entende? Não quer ter filho. Mas veja, 13 filhos, 13 irmãos numa casa. Agora veja, Jó perdeu todos os filhos num dia só. Aconteceu uma fatalidade, perdeu todos os filhos. Todos morreram. Mas não bastasse isso, perdeu a fazenda, perdeu o gado, perdeu a casa, perdeu tudo. E a mulher que sobrou, virou para ele e disse, ei, amaldiçoa a Deus e morre. A situação dele ficou ruim. Então aquela prova toda fez dele uma pessoa perseverante, ele ficou firme. Ele não blasfemou, ele não retrucou, ele não amaldiçoou a Deus, ele permaneceu firme. A aprovação foi a aprovação da fé, ele creu em Deus. No final, Deus restituiu tudo para ele de novo. Mas permaneceu com a mesma mulher. Restituiu os filhos, restituiu os bens e restaurou a mulher. Mas você sabe, ele fala algo no livro. Projeta aí para mim, Jó 42, verso 1. Olha o que ele diz. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha o verso 5. Eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Lá no início,
Ele conhecia a Deus de ouvir falar. Mas depois de passar pela prova, ele falou: eita, agora eu não conheço a Deus só de ouvir falar. Meus olhos veem a Deus. Eu vejo a Deus. Mudou alguma coisa? Mudou demais. Tem muitos irmãos que são fracos espiritualmente, porque nunca tiveram uma experiência com Deus de ser aprovado na prova. A maioria dos irmãos que me perguntam e falam: pastor, eu estou com a situação na minha empresa, situação no meu negócio, pastor, está difícil. Eu sempre falo para eles: irmãos, isso é um teste na sua vida. Fala para o seu vizinho: isso é um teste na sua vida. Preste atenção, toda vez que você for aprovado no teste, Deus aumenta o seu nível. Se você tiver um teste na empresa, Deus aumenta o seu nível. Se você tiver um teste no casamento, Deus aumenta o seu casamento. Se você tiver um teste de relacionamento, Deus aumenta a sua intimidade com as pessoas. Porque toda vez que você passa por um teste, Deus muda o seu nível espiritual. Por isso, Tiago diz que nós temos que ter toda alegria o passar por várias provações. Eu vou te contar um, que eu não deveria, mas eu vou te contar. Às vezes sou masoquista. Porque quando o negócio está tudo assim redondinho, que não tem uma tribulação, eu falo: tem algo errado. Tem algo errado. Porque o mundo espiritual não brinca. Tem que ter luta. Eu podia contar tanta coisa, mas não posso. Eu ia te contar um negócio muito sério aqui, mas não vou te contar. Vou deixar para depois testemunhar para você algo a respeito da nossa igreja. Vou te contar depois, porque ainda tem coisa para resolver. Mas na hora que resolver, eu vou contar o testemunho para você. Grava, você que está aqui hoje, que eu vou te contar algo poderoso. Um testemunho de prova da nossa igreja aqui, da nossa obra aqui. Que eu tenho sido testado, provado em crer em Deus. Chegou num ponto que eu falei: meu Deus do céu, será? Será? Não posso te contar ainda, mas grava aí o testemunho. Pastor, o que tem dentro da prova? Na prova tem um negócio importante. Olha aqui para mim. Quando Adão e Eva, Deus criou Adão, colocou no jardim, Deus falou para ele que tinha que tipo de árvore lá? Duas principais, lembra disso? Quem lembra? Árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do... O Senhor falou de qual árvore ele poderia comer? De todas as árvores, incluindo a árvore da vida. Mas qual árvore ele falou que não poderia comer? Conhecimento do bem e do mal. Então, desta árvore você não come. Agora, seja honesto. Por que Deus colocou essa bendita dessa árvore lá? Por que não criou tudo, colocou o jardim, colocasse as árvores, a árvore da vida, e não tivesse árvore do conhecimento do bem e do mal? Não seria muito melhor, sim ou não? Para que essa bendita árvore? Colocou e falou: não come. Se comer, morre. Irmãos, o povo a lei é tão terrível. Estão fazendo um estúdio ali, ó. A porta está aberta. Você pode entrar lá e olhar, mas vou te pedir, não entra. Te deu curiosidade agora, não deu? Essa semana é perigoso alguém vir aqui só para entrar lá dentro, abrir a porta, para ver por que não pode. Porque a lei é isso. A lei desperta a carne da pessoa. O que acontece? O Senhor colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, preste atenção para você entender, para que o homem tivesse opção. É muito ruim quando você é robô. Deus não quer robô, e Deus não criou robô. Se Deus tivesse criado Adão robô, Eva robô, então eles não tinham poder de decisão nenhuma. Mas Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, para que eles tivessem opção. Eles tinham opção de comer do que Deus falou, e de comer do que Deus falou para não comer. Ei, preste atenção, a prova é o seguinte: é na prova que você tem opção de abandonar Deus, de não crer em Deus, de
largar Deus de mão e falar: eu vou chutar o balde, né? Nada está dando certo, as coisas estão ruins, não quero saber de nada. É na prova que você tem essa opção, mas é na prova que você tem a opção de falar: eu permaneço crendo em Deus. Entende o que eu estou dizendo? Se você não tem a opção, qual foi, o pastor Alex deu aqui, qual que foi a tática do diabo? O diabo falou, Deus falou: viste o meu servo Jó? Fiel, íntegro, temente a Deus. Olha aí que crente maravilhoso. Aí o que o diabo falou? Ah, mas está certo, né? Saúde, montou uma empresa, está ganhando dinheiro, mulher bonita, olha os filhos dele, nada acontece. Você cercou ele não tem opção. Se ele tiver opção, ele te larga. Se tiver uma árvore do conhecimento do bem e do mal aí, ele come. Aí o que Deus falou? Então vamos fazer o teste. Vamos fazer o quê? Teste. Deus permite os testes na sua vida para provar o seu coração. Está me entendendo? Deus falou: só não mata. Oh, irmão, que você não seja peneirável ou peneirado nesse nível. Porque Jesus falou para Pedro: Pedro, vão te peneirar. Não vai ser fácil. A sua morte vai ser quase igual à minha. Vão te peneirar. Que o Senhor não te deixe peneirar nesse nível. Entende? Porque Deus falou: só não mata. Só não toca na vida dele. Mas tocou na saúde, tocou nos filhos, tocou nos bens, tocou em tudo. Tudo foi tocado. A Bíblia diz que ele permaneceu crendo, porque ele tinha opção. A prova é um momento de opção. Preste atenção, opção. Você escolhe Deus, você é aprovado na prova. Você rejeita Deus, você é rejeitado na prova. E toda vez que você é aprovado, o tempo é alçado, é mais rápido. A promoção vem. Mas quando você é reprovado, demora demais. Demora demais. Preste atenção. Quanto tempo levava para o povo sair do Egito e chegar em Canaã? Quanto tempo? Quanto tempo? Vamos ler? Êxodo 19, verso 1. Quanto tempo? No terceiro mês. Qual mês? Terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. No primeiro dia desse mês vieram ao deserto do... Então, quanto tempo demorou do Egito até o Monte Sinai? 3 meses. 3 meses dá quantos dias? 90 dias. Deuteronômio 1, 2. Jornada de 11 dias, a desde Horebe. Horebe é o Sinai, é a mesma coisa. Jornada de 11 dias, a desde o Sinai, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Olha aqui, 11 dias. Onde era Cades Barneia? Cades Barneia é o lugar que eles pararam e enviaram os espias para olhar a terra. Os espias voltaram para eles possuírem a terra, estavam na porta de entrada. Então, 3 meses até o Sinai, 11 dias até Cades Barneia, mais 4 dias para entrar na terra, 15 dias. 15 mais 90? 105, diga 105. Quantos dias deveria gastar do Egito até Canaã? 105 dias. Quanto tempo levou? 40 anos. Por que levou 40 anos, irmãos? Porque eles eram reprovados no teste o tempo inteiro. Lembra, eu já contei isso aqui para você. A Bíblia diz que Deus mandou a promessa para libertar eles do Egito. Quando mandou a promessa, Faraó pesou a carga. Tinha que fazer a mesma produção de tijolos, mas não tinha palha. E eles reclamaram, murmuraram contra Deus. A Bíblia diz que Deus os tirou com mão forte, diz a Bíblia.
Os filhos dos egípcios morreram, mas o povo de Deus não foi tocado. Quando eles saíram de lá com a sua prosperidade, panelas de ouro, vasilhas de ouro. Saíram no caminho do deserto, depararam com o Mar Vermelho. Diante do Mar Vermelho, o que eles disseram? Deus nos trouxe para morrer neste lugar. É porque não tinha cemitério suficiente para tanta gente. Deus é mau e quer nos matar. O que Deus fez? Abriu o mar. Eles passaram a seco. Do outro lado, chegaram diante de um lago, queriam tomar água, a água era amarga. E o que Deus fez? Eles reclamaram de novo. Deus mudou a água de água amarga para água doce e eles puderam beber. O tempo inteiro eles eram reprovados. Reprovados. O que a reprovação fez? Eu vou te falar algo aqui, me entenda. Deus não... Eu estava fazendo um curso de inglês, que era o seguinte, era uma lição, aí depois você fazia outra lição. Aí eu fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, fiz a quarta, fiz a quinta, a sexta, a sétima. Quando chegou na oitava, o professor me reprovou. Eu parei de fazer. Ele me reprovou. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte: você não foi aprovado nessa lição. Você tem que fazer essa lição de novo, para você passar para a nona. Aí na hora que ele falou, eu falei, isso é bíblico. Eu vou falar algo para você, Deus não pula lição. Se você for reprovado na terceira, vai ter que terminar a terceira de novo. Por isso que demora. Por isso que 105 dias virou 40 anos. Porque era para... Nossa, Deus fez algo terrível, mandou a promessa, não nos tirou daqui, pesou a carga. Aí Deus vai e tira eles com mão forte. Era para ter crido agora. Quando chegasse diante do Mar Vermelho, para que o Deus que nos livrou ali e nos guardou, vai fazer algo aqui. Não creram. Deus abriu o mar, chega diante de Mara, era para ter crido, aprendido, crescido, íntegros, perfeitos, nada deficientes, mas não, reprovados de novo. Você não precisa crer em mim. Observe que tem gente que o problema dele é o mesmo a vida inteira. Já conhece gente assim? Você encontra com ele e pergunta, como está a sua vida? Ele fala, estou com uma luta lá com meu marido. Estou com uma luta lá com meu filho. Estou com uma luta lá com a enfermidade. Aí passa 6 anos, você encontra com ele e pergunta, como você está? Pois estou lá com a luta com meu marido. Estou lá. Olha, irmão. Seja aprovado logo e sai desse lugar. Preste atenção, todos nós temos que passar pelo deserto, mas o problema é o seguinte, quanto tempo você vai ficar no deserto? Jesus ficou 40 dias, o povo de Israel ficou 40 anos, a pergunta é, quanto tempo você vai ficar? Quanto tempo? Eu quero ficar os 40 dias que Deus tem para mim, sair do outro lado, aprovado, abençoado, promovido, suprido. É isso que eu quero. Eu não quero ficar 40 anos com o mesmo problema. 40 anos com o mesmo problema. Não, quando alguém perguntar para você, você tem que estar num outro nível, num outro patamar. Está me entendendo? Outro patamar. Tem um amigo meu, estudou comigo no seminário. Gosto muito dele. Esses dias, ele está lá morando nos Estados Unidos, na Califórnia. Aí consegui o telefone, porque fui pregar nos Estados Unidos. E o pastor da Califórnia me procurou, tem igreja lá. E ele falou, olha, esse rapaz aqui disse que te conhece, porque ele viu o cartaz. Ele te conhece, que estudou com você. Eu falei, conheço demais, me passa o contato dele. Entrei em contato com ele agora. Mas eu fico olhando o seguinte, é as voltas. Nós formamos juntos, estudamos juntos, saímos do seminário no mesmo tempo. Meu Deus, ele já pastoreou lá em Goianésia, não deu certo. Aí ele foi para Goiânia, aí ele tentou ir para os Estados Unidos, pelo México, não conseguiu, foi preso, ficou 30 dias preso no México. Aí ele voltou, aí uma luta, uma complicação, passando necessidade de coisas básicas. No final das contas, agora ele está lá, trabalhando, não tem nem ministério. Entende? Por que demorou tanto? Tem 23 anos que eu estou pastoreando em Palmas. 25 anos que eu sou pastor, e ele tem 25 anos também. Não tem uma igreja, nem pequena para pastorear. Por que demorou tanto? Porque é reprovado nos testes. Nós temos que ser aprovados nos testes, irmãos.
Cada teste que você é aprovado, Deus alça você para um outro lugar, para um outro patamar, para uma nova posição. Entende? Deus permite o teste, não é para te reprovar. Deus te dá o teste para te aprovar. Está entendendo? Você é tão poderoso. Lá em Deuteronômio 8:2, ele diz o motivo do teste do povo de Israel. Ele diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar. Provar como? Para saber o que estava no teu, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus permitiu a prova para checar o que estava no coração, se eles guardariam ou não os mandamentos. Pastor, então eu tenho que guardar os mandamentos? Não, troca mandamento por fé. Deus permite a prova para checar se você vai crer ou não. Se você vai crer ou não. Se você vai descansar em Deus ou não, se você vai confiar em Deus ou não. Deus permite para saber o que está no seu coração. A sua confiança não pode estar no dinheiro, a sua confiança não pode estar em um treinador que te treina, a sua confiança tem que estar em Deus. Então Deus sempre vai permitir provas na sua vida. Para quê? Para definir em você em quem você confia. Mas a pergunta que eu quero responder agora no final dessa palavra: qual que é a essência da prova? O que tem dentro do núcleo da prova? Quando eu passo pela prova, o que Deus quer de fato? Lá em Mateus, capítulo 4, verso 1, é a tentação de Jesus, a prova de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O propósito de ir no deserto era ser testado. Verso 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Verso 3: então o tentador, se aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha para cá. Jesus jejuou quanto tempo? 40 dias. A Bíblia não diz que ele teve fome os 40 dias. Com certeza teve. Mas a Bíblia diz que no final ele teve fome. No final dos 40 dias, quando terminou os 40 dias, o diabo veio. O diabo não ficou com ele lá os 40 dias. O diabo chegou. E o diabo chegou e falou: ei, já que você está com fome, se tu és filho de Deus, faz um milagre aí e come. Transforma essas pedras em pães e come. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Qual que é a essência da prova? É para saber se você entende que você é filho ou não. Na hora que a prova vem, o que você tem que saber? Eu sou o filho amado de Deus. Então, em alguma situação, isso vai se transformar em bênção na minha vida. Quando você não crê que é filho amado de Deus, você fica com medo. Você entrega os pontos. Você abre mão. Você é reprovado. Mas quando você entende o amor de Deus por você, você descansa na presença de Deus. Entende? Você descansa. É este o objetivo do teste. Claro que o diabo omitiu o amado. No batismo, a voz bradou do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas aí o diabo falou: se tu és filho, não falou amado. Se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Eu quero dizer que você é filho amado de Deus. Todas as vezes que você passar pela prova, confia que Deus está com você, que Deus guarda você, que Deus supre você. Você pode não entender, pode não ver, mas vai passando pela prova dando glória a Deus. Vai passando pela prova dando glória a Deus. Capítulo 4, verso 11. Quando Jesus terminou a prova, que encerrou, olha o que a Bíblia diz: com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e o serviam, e o serviram. Você entendeu o texto? Quando terminou os 40 dias, ele teve fome. O diabo apareceu e falou: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e come, para matar a sua fome. E aí então ele
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele venceu o diabo pela palavra. Quando ele terminou a tentação, a Bíblia diz que o diabo se afastou, porque ele creu só em Deus. A Bíblia diz que os anjos vieram e serviram. Serviram o quê? O que os anjos serviram? Comida. Os anjos vieram servir comida. Servir o quê? 40 dias de jejum, com fome. Pastor, mas os anjos iam trazer. A Bíblia diz que Deus mandava um Big Mac para Elias. Um sanduíche do madeiro. Para ele, toda vez. Não vai mandar para Jesus? Claro que vai. Os anjos vieram e serviram comida. Ei, preste atenção. Se você permanecer firme na prova, os anjos vão vir e vão responder de acordo com a sua necessidade. Se for fome, ele traz comida. Se for dinheiro, coloca dinheiro na sua conta. Se for casamento, ele restaura o seu casamento de acordo com a sua necessidade. Depende da prova que você vai passar. Por isso Tiago diz, tem de motivo de toda alegria. Não é que você fica pedindo, Senhor, manda umas provas aí que eu estou precisando. Não, você não peça não, irmão. Vou te dar um conselho, não peça. Uma vez uma irmã ajoelhou lá no quarto dela, ajoelhou lá e falou, Senhor, eu quero te servir, mas eu quero te servir mesmo. Deus ouviu. Aí ela está aqui, a gente ia fazer um encontro, era um encontro na chácara, aquele encontro grande, 100 pessoas, 100 e tantas pessoas e tal. Ela, pastor, eu quero servir. Falei, amém, irmão, estamos precisando. Aí mandamos. Eu não sei por que cargas d'água, na hora de colocar a escala, colocaram ela na cozinha. Só que ela não sabia cozinhar. O que eles fizeram então? Colocou ela para lavar as panelas. Já viu panela de encontro? Não é aquela panelinha da sua casa. Uma panela desse tamanho. Aquilo fogo pega naquilo que faz uma crosta assim preta, que para você lavar aqui você tem que raspar primeiro com a colher. Irmãos, eu sei que eu não estava pregando enquanto eu cheguei lá, tudo nela estava preto assim, de carvão. Aí eu vi que ela não estava bem, eu percebi. Aí terminou e tal, chegou no encontro, a gente tinha a recepção para os encontristas, e o povo entrando, não sei o quê. Terminou, ela falou, eu queria falar com o senhor. Eu falei, a coisa não está boa. Eu falei, o que foi, irmã? Não, pastor, não dá para ficar nessa igreja, não. Eu falei, o que foi, irmã? Não, pastor, olha, eles usaram e abusaram de mim. Eu falei, irmã, você falou que ajoelhou lá no seu quarto e pediu a Deus para ser usada. Foi ou não foi? Foi, pastor, mas não era desse jeito. Eu falei, seja aprovada no teste. Se você for aprovado na panela, lá no encontro, Deus vai te colocar em outro nível. Você está me entendendo? Deus vai fazer de acordo com a sua necessidade. Agora, sabe qual que é o maior teste nosso? O problema nosso é o tempo, irmão. Nós temos dificuldade com o nosso inimigo, chama tempo. Repita comigo, diga tempo. Qual que foi o teste de Abraão? Deus falou para Abraão que ia dar o que para ele? Um filho. Não falou? Qual que foi o problema? Tempo. Porque assim, se Deus fala e dá amanhã, você fala, glória a Deus, olha o testemunho, deixa eu contar o testemunho, pastor. Mas se o negócio demora, aí é o teste. O teste de Abraão foi o tempo. Qual foi o teste de Moisés? 40 anos ele ficou no Egito. Ele pegou e matou um egípcio, porque queria libertar o povo da própria força. Estava espancando, ele já tinha descoberto quem ele era. E ele espancando um hebreu. E ele pegou então, matou o soldado. Ele teve que fugir para o deserto. Ficou mais 40 anos, 80 anos. Ele completou 80 anos. O dia que Deus chegou e falou, agora eu vou usar você. Ele falou, de jeito nenhum. Não tem nem dente na boca. Manda outro. Não é comigo. Perdi até a fala. Entende? Ou seja, o tempo é um problema para nós. Teste do povo de Israel no deserto. Tempo, era 105 dias.
virou 40 anos. Qual foi o teste de Saul, o primeiro rei que Deus levantou? Samuel chegou para Saul e falou: você espera 7 dias, repita comigo, 7 dias. Espera 7 dias. Eu vou viajar, vou voltar, vou oferecer o sacrifício e nós vamos para a batalha. Preste atenção, até aí tudo bem. Só que o exército estava acampado para a batalha. O inimigo, todo dia ele acordava de manhã, ele via o inimigo na colina. E ele: cadê Samuel? Por que Samuel não volta? Por que tem que esperar esses 7 dias? Nós temos que ir para a batalha. Quando inteirou os 7 dias, 8 da manhã, ele tomou o café da manhã e falou: eu vou oferecer esse sacrifício. Foi lá e ofereceu o sacrifício. Ele não aguentou esperar. Foi reprovado. Samuel falou: se hoje você tivesse feito certo, Deus tinha confirmado o seu reino. Mas você foi reprovado. Por isso Deus levantou Davi. Qual foi o teste de Davi? Tempo. Davi foi ungido rei. Ele era pastor de ovelhas. Foi ungido rei e voltou a pastorear ovelhas. Depois ele assumiu, anos depois, ele assumiu o reinado, só numa parte. Mas não sei quantos anos para assumir todo Israel. Para você ter uma noção, o tempo foi tão crucial em Davi, que ele matou um filisteu, que era Golias. Mas o tempo mais baixo de Davi, quando ele foi morar entre os filisteus, fugindo de Saul. E foi servir os filisteus. Por quê? Porque tinha que esperar o tempo certo. O tempo é um teste para nós. Os próprios discípulos foram reprovados no tempo. O Senhor falou para eles: irmãos, é 3 dias. Fala comigo, 3 dias. Não é nem 7, é 3 dias. Eu vou sofrer, vou morrer, mas eu vou ressuscitar depois. Fica tranquilo. Inteirou os 3 dias. Os discípulos estavam voltando para Emaús. Pedro disse: vou pescar, não dá mais. Por quê? Porque não aguentaram esperar. Ei, preste atenção, fica quieto. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica tranquilo, no tempo certo o Senhor vai levantar e vai restituir, como restituiu a Ló, e você vai ser tremendamente abençoado em todas as áreas da sua vida, na família, no trabalho, em tudo que você colocar as mãos. Mas tem que passar pelo teste, e o principal teste é o tempo de espera. Pergunta para o seu vizinho: tá, aguenta esperar? Fica de pé onde você está. Eu tenho outra pregação aqui, que é os testes de Abraão. Próximo domingo eu prego esse negócio. Abraão passou por 4 testes. Teste de Ló, que era a sua companhia. Quando Deus chamou ele, falou para ele: vai para a terra prometida, a terra que eu vou te mostrar. Quando ele saiu, ele viu a fome. Ele desceu para o Egito, com medo da fome. Vários testes aconteceram na vida de Abraão. Eu quero dizer, vários testes vão acontecer na sua vida. Não tem como fugir deles. Não busque testes, não busque provas. Entende? Mas seja aprovado em cada um deles. Qual que é a essência da prova? Se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Toda vez que o diabo falar isso para você, você tem que responder: eu sou filho amado de Deus. Eu não entendo, não sei porquê, não sei porquê dessa situação, mas uma coisa eu sei: no final, alguma coisa vai retornar de bênção para mim. Entende isso? Alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que você está passando. Não passa nem na minha cabeça o que você está passando. Eu sei das coisas gerais. Mas uma coisa eu digo para você: fica firme, permaneça firme, descanse em Deus, confia que o Senhor vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Você não entende, não sabe porquê, não sabe responder, não precisa ter resposta para tudo, eu não tenho. Mas chega no final, você vê Deus cumprindo. Eu conheci a Deus e ouvi falar, mas agora os meus olhos o veem. Vamos cantar uma canção e vamos orar.